Acorda Nordeste, vem entender. Política, justiça e o que vão esconder. Informação pra libertar. Acorda Nordeste, chegou de acordar. Vamos fechar os olhos por um instante e imaginar a cena. A gente está em Caruaru, Pernambuco. Ouve-se um forró tocando ao fundo, aquele burburinho de gente negociando, vai e vem. É a famosa Feira de Caruaru, um lugar que pulsa, sabe? Onde se compra e se vende de tudo. A capital do forró e do comércio, né? Exatamente. Mas olha, em meio a toda essa agitação, tem uma outra conversa rolando, mais baixa. Uma preocupação. A reforma tributária que está sendo discutida lá em Brasília. Sempre ela. Pois é. E a nossa análise de hoje mergulha justamente nisso. Numa reportagem de campo que foi ouvir quem está na linha de frente, o pequeno comerciante, que está com aquela pulga atrás da orelha. E essa pulga atrás da orelha é, assim, o ponto central de tudo, né? Toda vez que um governo propõe uma reforma tributária, as palavras de ordem são... são sempre as mesmas. Simplificação, modernização, soa muito bem, né? Soa ótimo. Só que, na prática, quando a gente tira a linguagem técnica, a pergunta que fica para todo mundo, do grande empresário ao dono da barraquinha, é uma só. No final do dia, quem vai pagar a conta? Exato. É por isso que ouvir essa perspectiva de Caruaru é tão importante. É a tradução da macroeconomia de Brasília para a realidade do balcão da loja. É isso. E essa desconfiança toda tem um rosto e uma voz na nossa fonte. Seu Severino, um lojista de confecções que está na feira há mais de 15 anos. 15 anos. Já viu muita coisa, então. Muita coisa. E a forma como ele resume o sentimento geral é de uma sabedoria popular impressionante. Ele diz algo como, olha, a gente ouve muita conversa bonita, mas na prática o leão nunca perde. Forte. É uma frase que carrega, assim, décadas de história da relação do brasileiro com o fisco, né? O leão. Não é só a Receita Federal. É quase uma entidade. É quase uma entidade do nosso folclore. Quando ele diz que o leão nunca perde, ele está canalizando uma desconfiança histórica. A sensação de que, não importa o que prometam, o resultado final vai ser mais peso nas costas de quem produz. Pois é. E o medo específico é que essa tal simplificação, que parece uma coisa boa... seja, na verdade, uma armadilha. Exatamente, uma armadilha. A preocupação é que, ao unificar tudo, quem acaba pagando mais caro é justamente o pequeno, o prestador de serviço, aquele que já trabalha com a margem de lucro no limite do limite. Exato. E aí a gente entra na dualidade da palavra simplificar. Na teoria, ela significa menos burocracia, menos papelada, o sonho de todo empreendedor. Com certeza. Mas, na prática, o receio, que é o que o seu Severino expressa, é que simplificar seja um eufemismo para reorganizar a cobrança. Ou seja, acabar com regimes especiais como o Simples Nacional, que hoje são um respiro para os pequenos negócios. E colocar todo mundo na mesma régua. Na mesma régua. Uma régua que, segundo eles, é feita para medir os gigantes, não os pequenos. Mas peraí, o argumento do governo não é justamente o contrário? Que ao simplificar e unificar, a longo prazo todo mundo sai ganhando? Inclusive o pequeno, que hoje gasta uma fortuna com o contador. Sim, esse é o argumento oficial. Então, onde é que essa lógica se quebra, na visão de quem está lá na feira? A lógica se quebra na transição e na alíquota. O medo é que essa alíquota unificada, mesmo que pareça justa no papel, seja na prática muito mais pesada do que o sistema atual para o setor de serviços e para o pequeno varejo. Ah, entendi. Hoje, um pequeno comerciante no Simples tem uma carga tributária adaptada ao seu faturamento. A preocupação é que o novo imposto, o tal do IVA, acabe sendo mais alto. Para uma grande indústria talvez seja ótimo, mas para o seu Severino pode significar a diferença entre ter lucro e fechar no vermelho. O medo é que a simplificação do governo seja a complicação da vida dele. É isso, exatamente isso. Então a preocupação não é nem um pouco teórica. É uma questão de sobrevivência, literalmente. E ele desenha um cenário de efeito dominó bem claro. A coisa não é abstrata, não? Não, de jeito nenhum. Ele fala que se o imposto aumentar um pouquinho que seja, a consequência é direta.
E brutal. A frase que ele usa é: muita gente aqui na feira vai ter que fechar as portas ou passar a trabalhar na informalidade, porque não aguenta. Nossa. Isso transforma o debate de Brasília sobre pontos percentuais numa alíquota numa escola de Sofia, em Caruaru. Ou você desiste do seu negócio, ou você vai para a informalidade. É um beco sem saída. E se a gente pensar no impacto disso, não é só o dono da loja que perde, é toda uma cadeia. Certo, perfeito. É aí que o problema deixa de ser do seu Severino e passa a ser da cidade inteira. Em lugares como Caruaru e em milhares de outras cidades pelo Brasil, são esses pequenos comércios a espinha dorsal da economia. Eles que movimentam tudo. Tudo. Geram o primeiro emprego do jovem, compram do fornecedor local, o fechamento de uma loja afeta o funcionário, a família do funcionário, a costureira que fornece a roupa. É uma cadeia. E a outra opção que ele menciona, a informalidade, também é um desastre, né? É um desastre de duas pontas. Para o governo, que fez a reforma para arrecadar mais, bom, a informalidade significa menos arrecadação ao longo prazo. É um tiro que sai pela culatra. Certo. E para o trabalhador, é a perda total de direitos, sem carteira assinada, sem aposentadoria, sem nada. E aí que tá. O sucesso de uma reforma não pode ser medido só pelo número que aparece no Jornal de Brasília, do tipo, aumentamos a arrecadação em X%. Exato. Se esse dinheiro veio de lojas que fecharam em Caruaru, que sucesso é esse? O impacto tem que ser medido ali, na ponta. Uma reforma que destrói essa base pode estar criando um problema social muito maior do que o problema fiscal que ela queria resolver. E essa sensação de estar sendo esmagado parece vir muito de uma distância, de um abismo que existe entre Brasília e, por exemplo, o interior do Nordeste. A crítica que aparece na fonte é quase um desabafo. É um desabafo clássico e muito justo, num país com as dimensões do Brasil. As políticas pensadas de forma centralizada quase sempre tropeçam nas realidades regionais. A fala do seu Severino é emblemática. Ele diz algo como: o político lá em Brasília não sabe o que é o custo de um frete aqui para o interior. Não sabe o que é o preço da energia subindo todo mês. É isso. Como se as regras do jogo fossem criadas por pessoas que não entendem o tabuleiro em que ele joga. A percepção é que a lei é desenhada para a realidade dos grandes centros, da Faria Lima, e acaba favorecendo as grandes empresas, os amigos do governo, como ele diz. Enquanto o pequeno fica no sufoco. Exatamente. É isso. O custo de logística para levar uma mercadoria para Caruaru é completamente diferente do custo para entregar em Campinas, por exemplo. O preço da energia, a infraestrutura, tudo muda. Tudo. Então, quando ele pede por menos Estado no nosso cangote, menos burocracia, isso não é só um slogan liberal de menos impostos. É um pedido mais profundo. É um pedido por um Estado mais inteligente, sabe? Por regras que entendam e se adaptem às particularidades locais. Em vez de impor um modelo único inflexível. Um modelo que pode até funcionar para alguns, mas que no processo acaba atropelando muitos outros. Faz todo sentido. E essa soma de coisas, a desconfiança no leão, o medo de fechar as portas, essa desconexão com Brasília, leva a gente para a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que todo mundo quer saber. No fim das contas, para quem vai essa conta toda? E a resposta dele, do ponto de vista de quem está no balcão, é a mais direta e talvez a mais dura de toda a reportagem. Ele é categórico. No fim, quem paga a reforma é o pobre que vem comprar a feira. A lógica dele é simples. Se o imposto da confecção sobe, ele não tem margem para absorver esse custo. Não tem como. Ele é obrigado a repassar para o preço da calça, da camisa. Ou seja, o imposto pode estar no CNPJ da loja dele, mas quem sente o aperto no bolso é o cliente. Existe um termo para isso, né? Para essa ideia de para quem a conta vai de verdade. Exato, tem sim. Na economia, a gente chama isso de incidência tributária. É literalmente o estudo de quem no fim do dia realmente arca com o peso do imposto. E a resposta quase nunca é quem assina o cheque para o governo. Interessante. A lei diz que o imposto é do comerciante, mas a realidade econômica é que esse custo, ele viaja. A indústria repassa para o distribuidor, que repassa para o lojista. Exatamente. E, por sua vez, repassa para o consumidor no preço final. Exatamente. O que o seu Severino faz é traduzir essa teoria toda para o português claro. Ele tira a discussão do economês. Perfeitamente. E a transforma numa questão social.
O debate deixa de ser sobre alíquotas e bases de cálculo nos corredores do Congresso e passa a ser sobre o poder de compra de uma família em Caruaru. É sobre se vai sobrar dinheiro para comprar uma roupa nova no fim do mês. É sobre isso. A macroeconomia vira microeconomia na veia. E ele mostra que, geralmente, quem menos pode pagar é quem acaba arcando com a maior parte do custo, porque o consumo representa uma fatia muito maior da renda dos mais pobres. Então, se a gente for amarrar as pontas de tudo que essa conversa nos trouxe, temos um quadro bem claro. Primeiro, uma desconfiança gigantesca que vem da experiência de que promessa de governo sobre imposto raramente beneficia o pequeno. A ideia de que o leão nunca perde. Isso. Depois, um medo muito concreto, muito real, de que a reforma, em vez de alívio, seja a pá de cal. Empurrando os negócios para a informalidade ou, pior, para o fechamento. Não é um medo abstrato, é uma conta que não fecha. Exato. Temos também essa sensação de abandono, de que as leis são feitas por quem vive numa realidade completamente diferente. E, por fim, a conclusão amarga de que a conta estoura no bolso do consumidor de menor renda. E tem um último ponto que ele levanta, que é um questionamento sobre o destino do dinheiro. Um apelo por mais transparência, uma crítica ao que ele percebe como um governo inchado. É desconfiança no sistema como um todo, sabe? É impressionante como uma única entrevista, um único ponto de vista consegue abrir tantas camadas, né? Totalmente. A voz do seu Severino, lá de Caruaru, é uma perspectiva essencial, mas que, infelizmente, quase nunca tem um microfone nos grandes debates econômicos do país. Fica de fora. Fica. Esses debates são dominados por economistas, por lobistas, por políticos, e a gente esquece que a economia não é feita só de planilhas. Ela é feita de pessoas, de negócios familiares, de feiras como a de Caruaru. O sucesso de uma reforma estrutural como essa não está só na beleza do seu desenho técnico, mas na capacidade de construir confiança e de entender as múltiplas realidades que formam um país como o Brasil. Ignorar essas vozes não é só um erro político, é um erro de diagnóstico econômico. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão, uma tensão muito clara. De um lado, o governo falando em simplificação para organizar o sistema. Do outro, quem gera emprego na ponta, ouvindo essa mesma palavra e entendendo como uma ameaça. Uma ameaça direta à sobrevivência. Exato. E aí fica a questão: como é possível construir uma reforma tributária que seja, ao mesmo tempo, eficiente para o Estado e justa para o pequeno empreendedor, que é a base da economia de tantos lugares como Caruaru? Como encontrar um equilíbrio para que a simplificação não se torne sinônimo de sufocamento? Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Compartilhe com o vizinho, com o primo e o irmão, pra que a luz da liberdade brilhe em todo o sertão. O Acorda Nordeste é seu, é de quem tem opinião. Um abraço desse amigo e até a próxima missão. Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada
Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Hey! Compartilhe com o vizinho, com o primo e o irmão, pra que a luz da liberdade brilhe em todo o sertão. O Acorda Nordeste é seu, é de quem tem opinião. Um abraço desse amigo e até a próxima missão. Hey! Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Compartilhe com o vizinho, com o primo e o irmão, pra que a luz da liberdade brilhe em todo o sertão. O Acorda Nordeste é seu, é de quem tem opinião. Um abraço desse amigo e até a próxima missão. Hey! Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário,